esse assunto é muito complicado, é um assunto que gera um certo antagonismo, uma dicotomia de ideias. E ao ouvirmos sobre crimes violentos, o assunto ele é colocado em pauta. Mas o que a Escritura diz sobre o assunto? Qual a posição do cristão acerca de fato de um assunto tão complexo? Poderíamos começar a nossa análise sobre crimes e punições, já que o assunto é pena de morte. Nós podemos analisar o que a lei cívica ou a lei jurídica mosaica vai dizer acerca desse assunto. Nós podemos aprender bastante com princípios que norteavam o tratamento da Bíblia acerca de crimes e punições. Na Bíblia, a ideia que nós temos de prisão ou de cadeia não é a ideia que nós temos hoje. A ideia que nós temos hoje é que o indivíduo, o malfeitor, ele vai cometer um crime e ele vai ficar na cadeia por um tempo longo. Se o crime for sério, ele vai ficar por um tempo longo. E à medida que ele fica excluso nesse tempo, vai ter um motivo ou um princípio de reabilitação. Então, a cadeia no Brasil é para que o indivíduo fique excluído da sociedade para ser punido, mas nesse tempo vai ter processos de reabilitação. Já na Bíblia, nós não temos essa finalidade, a cadeia não tem essa finalidade. O indivíduo não fica preso, ou não ficava preso no Antigo Testamento, dentro da sociedade israelita, para ser punido ou para sofrer reabilitação. Ele ficava ali simplesmente para aguardar e sempre de forma rápida a sua punição. Ou ele saía dali e pagava e saía inocente, ou ele saía morto. Números 15:34, um texto do Pentateuco, vai dizer que o indivíduo ele estava ali esperando para entender o que aconteceria com ele. Nós não vemos na Bíblia cadeia como um instrumento de reabilitação ou proteção da sociedade. Ele ficava ali simplesmente para esperar a sua punição. O princípio que encontramos na Bíblia é o princípio da restituição, Levítico 24:21. Então, a restituição era sempre proporcional ao crime. Ou seja, esse texto vai dizer que o indivíduo ele iria restituir o bem roubado se fosse algo material, se fosse uma ovelha, um cabrito ou algo do tipo, ele teria que devolver. Se ele devolvesse, ele sairia ali da cadeia pagando seu crime. Agora, e se o que ele furtasse fosse metafísico, se fosse uma vida? Ele pagaria com a sua própria vida. Então, nós temos aqui uma ideia de que na lei civil ou jurídica, a lei mosaica, não havia tolerância a crimes de homicídio. O indivíduo ele roubou uma vida, através do homicídio, ele devolveria a sua própria vida. No caso de roubo, a lei civil ela prescrevia uma pena múltipla. Êxodo 22:4 dizia que se o indivíduo roubasse, ele teria que devolver até 4 vezes, até 5 vezes mais. Então, nós partimos de um pressuposto que o crime não era lucrativo. Havia um princípio na lei cívica de que o crime ele não se tornaria rentável, porque se o sujeito roubasse, ele teria que devolver o dobro, o triplo, o múltiplo, ele devolveria bem mais. Então, isso com certeza inibiria o crime e ficava muito claro que o crime ele não era, mas não era mesmo lucrativo. No caso de roubo da propriedade, em que o indivíduo teria o seu sustento, a Bíblia ela prescreveria 4 a 5 vezes mais, que eu acabei de dizer. Êxodo 22:1 fica muito claro. Roubou uma ovelha, roubou um jumento da propriedade do indivíduo, que era sua fonte de sustento, ele teria que devolver 4 vezes. Ele teria que devolver 5 vezes mais. Êxodo 22:2 era um caso também muito específico, e que esse princípio
ele vai para várias constituições de várias nações, de vários estados, que é o direito de defender a sua propriedade privada. O indivíduo invadir a propriedade, e se o dono da propriedade o ferisse, esse sujeito não seria condenado como um homicida, legítima defesa e defender a sua propriedade. Tinha ressalvas que se crime fosse cometido de dia, esse indivíduo seria considerado homicida. Porque durante o dia, partindo do pressuposto da demografia, do espaço geográfico, da própria arquitetura, durante o dia era tudo muito próximo, era tudo visível, então o sujeito ele poderia ser pego, né, pelo dono da casa, pelos vizinhos, porque o crime, a questão do roubo na sociedade israelita era inadmissível, era algo inaceitável, então teria uma chance de ser levado à justiça, ao magistrado, ao sacerdote, sempre a de ser morto. Agora à noite não, à noite era tudo muito escuro, ele usava da escuridão, da solitude, e aí o indivíduo tinha o direito até de matar o invasor sem ser punido. Os que roubavam por fome, por exemplo, nós temos Provérbios 6, versículo 30 ao 31, que é um texto muito claro. Se o indivíduo estivesse com fome e roubasse, ele teria que devolver 7 vezes mais do que roubou. Mas aí talvez vocês possam perguntar, mas ele estava com fome, ele pegou para comer, não era justo ele pagar 7 vezes mais? Ele já não tinha, se ele roubou é porque ele não tinha. Engano. Deuteronômio 24, versículo 19 ao versículo 21. É um texto claro que dizia que se o indivíduo colhesse da sua propriedade, ele teria que deixar 10% ali do solo ou de árvores frutíferas. Por que ele teria que deixar essa porcentagem? Não podia colher tudo, justamente para os viajantes, para os órfãos e para as viúvas. Então a lei jurídica mosaica era uma lei extremamente justa, perfeita, porque estava no governo teocrático. Deus, ele era o governante. Então o princípio da justiça jurídica era divina. Então por que o sujeito roubaria se uma porcentagem era deixada no plantio para que ele passasse e comesse? Nesse rápido exame, nós vemos aqui a sabedoria encontrada nessa lei cívica, encontrada nas Escrituras. Enquanto hoje, principalmente aqui no Brasil, a pena é totalmente desproporcional ao crime cometido. Às vezes o indivíduo comete um homicídio e poucos meses até ele já está solto. Aqui não. Aqui o crime ele não compensa, ele não é lucrativo por causa do princípio da restituição. Então, nós vamos analisar que lei maravilhosa. Então, o sistema bíblico de punição é destinado a não tornar o crime lucrativo. Os criminosos que não obedeciam à autoridade, que reincidiam, que não aceitavam a autoridade dos magistrados, do sacerdote, eles pagariam com sua própria vida. Deuteronômio 17:12. O texto bíblico vai dizer que esses crimes hediondos, como o atentado à vida, Deus, ele tirava. O texto é muito claro. Deus, ele dizia, mate-o para que tire o mal de Israel. Às vezes o indivíduo pensa, mas matar, mas aqui é justamente um amor à vida. Por que ele matava quem matava? É justamente para que outras vidas não sofressem nenhum tipo de risco de atentado. Imagine só, tem uma raposa matando galinhas, um galinheiro enorme. O fazendeiro, ele matava a raposa, porque matando uma vida, ele protegeria dezenas, centenas e milhares. Então, a condição de reabilitação para o criminoso primário dentro da sociedade de Israel, a Bíblia reconhece a necessidade de proteger a sociedade. Então, a condição de reabilitação era garantida pela lei. Se a restituição fosse feita, o indivíduo ele teria a sua liberdade e ele não estaria em competências diante da lei. Então, significa que o sujeito fosse levado diante da lei, ele já seria morto, etc. e tal. Cada crime era um crime. A punição era de acordo com a proporção do crime. Tá? Por outro lado, aqueles que se recusassem a sair daquela vida de crime, ele era tirado da sociedade, o mal era cortado
pela raiz. O crime prospera quando ele é lucrativo. No caso da lei civil ou da lei jurídica mosaica, o crime de fato não era lucrativo. Entretanto, não é possível aplicar essas leis hoje em dia. Por exemplo, vai matar quem não guardar o sábado? Inclusive, a nossa próxima aula será justamente sobre a questão do sábado, porque eu vou partir de um pressuposto que a lei de Moisés ela é dividida em 3 aspectos: jurídica, essa civil, a cerimonial e a moral. A moral é o decálogo, e o decálogo ele passa para os nossos dias, ele vem do Antigo Testamento para o Novo. A lei civil não, por quê? Porque o governo não é mais teocrático. A lei cerimonial não é mais necessária porque todas essas cerimônias, todas aquelas os símbolos, as cores, as normas para o sacrifício do animal, toda aquela seriedade, aquela dificuldade, complexidade da lei cerimonial, não precisa mais. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses 2, versículo 14 a 16, vai dizer que tudo isso ficou à sombra de Jesus Cristo. Então a lei cerimonial, ela era dada para o povo, para mostrar que o povo precisava entrar num padrão de santidade que a lei cerimonial estabelecia. E aquilo tudo apontava para Cristo. Quando Cristo vem, ele é o Cordeiro, ele é o sumo sacerdote. E ele fez tudo isso de forma definitiva. O apóstolo Pedro, em Atos 15, ele vai dizer o seguinte, que nem os pais, ou seja, nem os antepassados israelitas conseguiram cumprir aquilo tudo. Então não era mais necessário cumprir tudo aquilo, porque Cristo já tinha cumprido. Lei civil não é mais necessária porque o governo não é mais teocrático. A lei cerimonial não é mais necessária porque Cristo morreu na cruz. E a lei moral, nós vamos ver daqui a pouco. Entretanto, nós podemos tirar vários princípios de todo esse escopo dessa lei. Por exemplo, ainda assim na nossa Constituição, nos dias contemporâneos, a lei ela pode ser mais rígida para que o crime não fique lucrativo, para que o crime não fique impune. Tem que ser deixado um exemplo, como a lei civil era. 2 motivos: o mal ser arrancado pela raiz, para mostrar que o crime não compensava e de que o amor pela vida ele era maior do que tudo. O 6º mandamento, não matarás, que na verdade no princípio linguístico original é não assassinarás, era justamente o amor à vida. Quem tirava a vida dele deveria ser tirada, porque o amor à vida era muito maior, como aquele princípio ou aquela ilustração da raposa nos galinheiros. Nossa análise deverá passar pelo entendimento do significado do que é a lei. Deus revelou a sua lei de algumas formas, em determinados momentos. Por exemplo, a primeira forma que Deus se revela não é pela lei cívica, cerimonial, moral, por intermédio de um sacerdote ou um rei. Deus simplesmente, segundo Paulo em Romanos 1, ele vai criar. Ele cria, ele se mostra um Deus criador. E o homem, por causa do pecado, não reconhece Deus como Criador e adora a própria criatura. Então, qual é a primeira forma que Deus se revela? Criando. Ele simplesmente cria. Depois, ele se revela mais formal a Abraão, Moisés. Para que haja uma nação, é necessário alguns elementos. Primeiro, um povo, um número. Depois disso, uma cultura própria, hábitos, uma constituição própria e um espaço geográfico. É em Abraão que ele começa a se formalizar com a promessa. Isaac e Jacó entram no Egito por intermédio de José. O povo se torna numeroso, porque fica ali cerca de 430 anos. Ali desenvolve o número e se desenvolve a cultura, o hábito. Através do legislador e libertador Moisés, o povo sai do Egito, atravessa o mar, e depois de 3 meses na Península Sul, o povo ganha a lei moral. Ali, de onde o povo ganha a lei moral, o decálogo, os 10 mandamentos, seria 3 meses de travessia até a terra prometida. O povo, por causa do pecado, fica ali cerca de 40 anos no deserto. Nesses 40 anos, o povo ganha a lei cerimonial e a lei cívica. A lei civil ou judicial era a lei dada ao povo de Israel. Por exemplo,
os crimes e suas punições. Era uma lei, um aspecto da lei que regulamentava a questão dos delitos, a punição dos crimes e delitos. A lei religiosa ou cerimonial era a legislação levítica do Antigo Testamento. Exemplo, sacrifícios e todo aquele simbolismo cerimonial. A lei moral, ela representava a vontade de Deus. Ela regulamentava o comportamento do homem e mostrava a sua fragilidade. Todas essas leis são aplicadas nos dias de hoje? Não, como eu acabei de explicar. A lei civil era para o governo teocrático. A lei cerimonial religiosa era para aquele momento em que Deus estipulou. Todas aquelas leis mostravam que devia ter um aspecto intrinsecamente santo para adorar a Deus. Deveria cumprir a lei cerimonial. Depois que vem Cristo, e a lei cerimonial apontava para Cristo. Depois que vem Cristo, Cristo, do grego, significa ungido, aquele que professa Cristo já tem a unção da justificação, da vida eterna, e não precisa mais disso. Agora, Cristo é o sumo sacerdote. Não precisa mais de homens intermediando os nossos pecados. Tá? Cristo ele já vai fazer isso. A aplicabilidade da lei em nossos dias. Nós estamos sobre a lei ou sobre a graça? Romanos 6,14 diz que nós estamos sobre a graça e não mais sobre a lei. Nós temos que tomar cuidado aqui, porque nós devemos fazer algumas distinções. Nós não estamos mais sobre a lei, já expliquei, porque Cristo, ele se faz o cordeiro na cruz. Então, não precisa mais de lei civil, o governo é mais teocrático. Deus agora, ele chama homens para serem ferramentas de sua justiça. Em um governo teocrático, ele era a ferramenta direta. Ele era o governante. Então, ele punia, nós vimos exemplos que ele punha ali na hora. Agora, depois que o povo de Israel pede um rei, o governo agora não é mais teocrático, mas é uma monarquia. No século I, por exemplo, no período de Cristo, era o imperialismo, ou seja, o Império Romano era a autoridade instituída por Deus para punir o mal, como o apóstolo Paulo deixa muito claro em Romanos 13. Então, nós estamos agora sobre a graça. Mas o que nós vamos fazer, por exemplo, com a lei moral? Porque o apóstolo Paulo, em Romanos 7,1, ele diz que enquanto o homem viver, ele está sob essa lei. Porque ainda nós não devemos ter outros deuses além de nós. Imagens, nós não matamos, nós não cobiçamos. Então a lei moral, ela ainda se faz presente. Ela passa. Eu não vou tentar cumpri-la, a diferença aí é essa. Eu não estou sob essa lei moral, porque agora eu não tenho que cumprir para ser salvo, porque Cristo já cumpriu e me salvou, porque homem nenhum conseguiu cumpri-la. Mas agora que eu vivo em novidade de vida, Romanos 7, 5 e 6, eu posso cumprir a lei moral. Então a lei moral, ela passa. Essa é uma forma correta de entender essa lei moral. Temos que tomar muito cuidado, então, com esse texto de Romanos 6,14. Nós não estamos mais sobre a lei porque nós não tentamos cumpri-la para ser salvos. Mas nós estamos sob ela porque agora que nós somos salvos por Cristo, nós temos agora as algemas outrora do pecado. Não temos mais, elas foram quebradas e agora nós vamos cumprir essa lei. Tá? Devemos fazer as seguintes distinções. A lei civil, o evangelho atinge a todos, não só Israel. Então Deus não é mais um governante étnico de uma nação, mas ele continua sendo governante agora de todas as nações, todo indivíduo que crê em Cristo. Deus é o governante, mas Deus usa agora de governos humanos. Ele não é mais o governante. Lei cerimonial apontava para Cristo, não precisamos mais de intermediações. Condenação da lei moral, é o que eu acabei de explicar. Ela condenava porque o indivíduo tentava ser salvo pelas próprias obras, tentando cumprir essa lei. Homem nenhum conseguiu, por isso, João 1,14, o verbo se fez carne e habita entre nós. Por que o verbo habitou entre nós? Justamente porque homem nenhum conseguiu ser salvo cumprindo a lei de Deus. Por isso Cristo vem e cumpre essa lei. Nós estamos sob ela agora, porque em novidade de vida nós vamos a cumprir. Quem descarta a pena de morte, agora nós vamos começar a entrar mais incisivamente na questão da pena de morte. Quem descarta essa pena de morte alegando que toda a lei passou, se engana. Eu expliquei, existem aspectos da lei que não passou, outros passaram, outros não. Então, como Deus vê a retribuição de um crime hediondo?
Então nós vamos analisar agora a lei de Deus antes dos 10 mandamentos. Gênesis 9:5